Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais um programa Viva Bem. E você sabe que todos os dias, cedinho da manhã, a gente começa falando sobre saúde, levando muita informação para você. Hoje, daqui a pouquinho, eu vou apresentar a nossa convidada, que é a doutora Cibele Galvão. Mas antes, eu já adianto que a gente vai falar bastante sobre saúde reprodutora também. Vamos falar sobre atendimentos no SER que acontecem até essa sexta-feira e sobre o dia D de vacinação em Açu, que vai acontecer amanhã também. Então, aguarda aí, lembra que que o nosso programa fica guardadinho no YouTube, que também tem reprise às 8h30 da noite no canal 10, para você ficar sempre informado, tá bom? Agora vamos para a nossa convidada, que é a doutora Cibele Galvão, ginecologista, obstetra. Doutora Cibele, muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço pelo convite, Beatriz. É um prazer sempre estar por aqui, tentando ajudar nossas mulheres com dicas que ajudem na saúde, né, para o bem-estar delas. Com certeza. A gente vai falar hoje sobre anticoncepcionais naturais. Anticoncepcionais já é um tema bem polêmico, assim, que cada pessoa se identifica, Sim. ou reclama, ou muitas mulheres falam mal de todos, mas precisam de um e não conseguem achar. Sim. E eu queria que você começasse falando pra gente o que são os anticoncepcionais naturais e os hormonais. Qual é a diferença? Bem, o que são os anticoncepcionais, né? Os anticoncepcionais, sejam eles naturais ou artificiais, que aí entram os hormonais, eles têm o objetivo de retirar a fertilidade da relação sexual, na verdade, né? Eles permitem que o casal, a mulher, tenha relação sexual sem ter chance de engravidar. Então, isso é a contracepção. Então, os anticoncepcionais, hoje nós separamos em artificiais e naturais. Os anticoncepcionais artificiais, eles surgiram no século passado, na década de 60, naquela época quando a mulher começou a trabalhar e precisava programar os seus filhos, queria ter a sua vida sexual sem a chance de gravidez. E aí surgiram os anticoncepcionais hormonais, geraram os anticoncepcionais que nós temos hoje, que são as pílulas, as injeções. São artificiais porque precisam de uma intervenção sobre o funcionamento do corpo da mulher para retirar a fertilidade. Então, nós temos as pílulas, as injeções, de certa forma, o preservativo, né, o condom, a camisinha também é artificial, porque é uma intervenção do homem para a retirada da fertilidade da relação do casal. Já os métodos naturais, eles utilizam os sinais do corpo da mulher da sua fertilidade. É um pouco estranho, né? Assusta um pouquinho. Como assim, Cibele? Eu não vou usar nada no anticoncepcional natural? Mas o corpo da mulher, ele funciona em ciclos. E nem todos os dias a mulher está fértil, capaz de gerar um filho através de uma relação sexual. Então, os métodos artificiais que surgiram naquela mesma época dos anticoncepcionais artificiais, lá na década de 60 do século passado, se baseiam na identificação desse período fértil do ciclo da mulher e a abstinência sexual, evitar a relação sexual naquele período. Então, é muito sobre o autoconhecimento, né? Da mulher conhecer o seu próprio corpo. Exatamente. Porque na época que surgiram os anticoncepcionais, as pílulas, né? Lá em 1968 que surgiu o primeiro anticoncepcional, qual a ideia? Bloquear o ciclo feminino para que a mulher ficasse infértil, né? E como se o ciclo menstrual da mulher fosse importante apenas para a fertilidade. Então, eu retiro a fertilidade da mulher através do bloqueio do ciclo, a mulher para de produzir os seus óvulos, de produzir os seus hormônios, e aí vida que segue, tudo bem. Mas se esqueceu que o ciclo menstrual da mulher, ele é importante não só para a fertilidade, ele é importante para a saúde da mulher. E daí vem as consequências dos métodos artificiais. Como eu te falei, as mulheres funcionam em ciclos, que duram aproximadamente 30 dias, e durante esse ciclo, em torno de 7 dias, a gente tem uma janela de fertilidade, onde a mulher libera um óvulo, e se ela tem relação sexual naquele momento, ela pode engravidar. E nisso se baseia o método natural. E aí, já entrando sobre os malefícios, as partes ruins dos métodos artificiais, como você falou, além de tirar por um tempo, né, a menstruação, quais são os outros pontos negativos de uma mulher que utiliza, talvez da injeção, ou de um anticoncepcional via oral mesmo, ou de um DIU? Isso. Primeiro, quando se bloqueia o ciclo da mulher, nós retiramos, veja, eu considero muito o ciclo menstrual como uma característica da mulher. É o feminino. Aquela mulher de fase, tem uma música, né? Mulher de fases. Nós somos de fases mesmo, e isso caracteriza muito a mulher. E veja, existe um motivo na nossa evolução, são milhares e milhares de anos de evolução, para que a mulher funcione dessa forma.
Então, na hora que eu bloqueio esse ciclo menstrual, eu paro de ter essas oscilações, subidas e descidas de estrogênio, de progesterona, eu vou trazer consequências para a mulher, o que é natural. Resultado da evolução é mais saudável. Quando eu bloqueio, eu tenho consequências. Essas consequências, elas começam primeiro pela qualidade de vida da mulher, porque aí eu vou ter, por exemplo, hoje a gente sabe que os anticoncepcionais, eles estão associados à depressão, alterações psicológicas, a diminuição da energia da mulher durante o dia, prejuízo do sono, e nós temos consequências também para a saúde da mulher, porque desde o início dos anticoncepcionais foram sendo vistas doenças que podem ser causadas pelos anticoncepcionais. Existem as mais conhecidas, então, quando surgiram os primeiros anticoncepcionais, que eles tinham doses muito altas de hormônios, começaram a surgir os casos de trombose venosa profunda, que nós vemos até hoje, né? Você deve conhecer alguém que usou anticoncepcional e teve trombose. Nós conhecemos geralmente. E então, quando surgiram os anticoncepcionais hormonais, sejam eles injetáveis ou pílulas, que usam os hormônios artificiais, começaram a surgir os episódios de trombose venosa profunda. Então, hoje eles são muito conhecidos por esse risco. Porém, no decorrer dos anos, já aí se coloca mais de 60 anos de uso de anticoncepcionais hormonais, nós fomos vendo outros problemas também. Hoje a gente sabe que pode aumentar risco de câncer de mama, por exemplo, como eu falei para você, risco de depressão, principalmente em adolescentes que utilizam por muito tempo, às vezes associada à osteoporose, porque os hormônios naturais femininos, eles são importantes para a saúde dos ossos da mulher, e aí vai tendo consequências. Alteração da vida sexual da mulher, e isso muitas mulheres não sabem, sabe, Beatriz? Então, assim, às vezes a mulher começa a usar anticoncepcional, 13, 14 anos, usa a vida toda, quando vai parar o anticoncepcional lá para os 35 anos, aí ela vai parar porque quer ter filho. Quando ela para, como assim, gente? É assim? É tão bom assim? Minha vida pode ser assim? E ela não quer mais voltar. Porque ela percebeu os malefícios dos anticoncepcionais hormonais na vida dela. Mesmo que ela não tenha problemas de saúde, como eu te falei, trombose, câncer de mama, mas a qualidade da vida da mulher já não é melhor. E isso tem sido visto com os anticoncepcionais hormonais. Acho que quando a pessoa começa a tomar tão cedo, ela vai crescendo e evoluindo e pensa que é normal, né? Como você falou. E aí quando para, diz, nossa, todos esses efeitos ou as sensações poderiam ser tão diferentes, só que você não se conhece sem, Exato. Porque você começou a tomar muito cedo. Não sabe como funciona. Sabe que eu atendo as mulheres e elas chegam pra mim e dizem, Sibeli, mas minha libido está muito baixa, meu desejo sexual muito baixo, eu me casei e não tenho vontade de nada. Tudo bem, você usa anticoncepcional? Uso. Usa desde quando? Ah, comecei 14 anos porque eu tinha irregularidade menstrual. Muito comum isso acontecer, né? Eu disse, vamos parar, então, já que você quer ter filhos, a gente vai parar e você vai tentar engravidar. Quando ela para, como assim? É assim, desse jeito? Eu não quero mais. Porque, na verdade, ela vivia a sexualidade dela sem saber o que é o normal dela. Porque ela estava bloqueada, ela não se conhecia. Ela não conhecia o seu ciclo. E o ciclo da mulher é muito bonito, né? A gente brinca um pouquinho, né? Porque eu tenho TPM, porque eu fico mais animada, depois eu fico mais triste. Mas faz parte do ser mulher e eu acho que isso encanta também os homens, né? Então, eu acho que isso é um charme da mulher, essa questão de ser mulher de fases. Mas, assim, voltando para a saúde, o fato é que muitas não se conhecem e também não conhecem os malefícios que os anticoncepcionais, o bloqueio do ciclo menstrual podem causar. Isso mesmo, pessoal. A gente já volta para a nossa conversa sobre autoconhecimento. A gente vai para um intervalo e não sai daí. Tô vindo aqui hoje trazer uma notícia arretada para vocês. Fiquem ligados, vocês que vão curtir o camarote Tchê Shake no Pingo do Meio-Dia e não gostam de ficar desconectados, pois acompanhe essa notícia. Quer curtir o Pingo e mostrar para todo mundo que você está arrasando? Então não se preocupe, a Telecab estará no camarote Tchê Shake levando a melhor conexão para você não ficar off. Tu tá achando que acabou, é? Ei, se aveste não que tem muito mais, viu? Conta aí pra gente. A Telecab 10 estará transmitindo tudo o que vai estar acontecendo no Pingo. Principalmente no nosso camarote, hein? Isso é camarote Tchê Shake. Isso é Telecab 10. Para ser herói não precisa voar como um avião, não. Basta somente querer e ajudar, ter um bom coração. Todo mundo tem um bom motivo que pode
fazer a diferença na vida de alguém. O HQRN precisa desse seu superpoder de fazer o bem, de fazer o bem na vida de alguém. Apoio Telecab 10. Novos sonhos, novas conquistas, novas buscas, novos desafios. Vem aí, Miss Teen Brasil Rio Grande do Norte 2024. Uma nova história. Inscrições abertas. Realização JR Assessoria e Produções. Transmissão ao vivo pela Telecab 10, a TV mais perto de você. Já estamos de volta, lembrando que hoje, falando já de vacinação, até às 13 horas da tarde, está tendo dia D de vacinação lá na cidade de Tibau, nas 4 principais UBSs. Lembra de levar sua carteirinha de vacinação, cartão do SUS, identidade, que você já pode se vacinar também. E amanhã em Açu, começando de 8 horas da manhã até às 13 horas da tarde, também é dia D de vacinação. Então, se você está acompanhando a gente e mora em Tibau ou em Açu, tá com as vacinas atrasadas, já separa sua caderneta, tá bom? Que é hoje em Tibau e amanhã em Açu. Mas agora vamos voltar para a nossa convidada, a doutora Cibele. A gente está falando sobre anticoncepcionais naturais, sobre conhecer a mulher, sobre a gente se conhecer, melhor dizendo. E, doutora Cibele, queria que a gente falasse agora dos anticoncepcionais. Quais são os métodos naturais que a gente pode procurar e quais são os hormonais que são os mais buscados, geralmente, ou mais utilizados? Isso, os mais conhecidos, né? Os naturais causam susto um pouquinho. Mas veja, os anticoncepcionais, como a gente falou anteriormente, eles surgiram para que a mulher, que o casal pudesse programar os seus filhos. Isso é justíssimo. Ninguém é obrigado a ter muitos filhos. O casal precisa se programar. Então, os métodos artificiais, que eles precisam de uma intervenção dentro do ciclo feminino, hoje nós conhecemos vários. Nós temos as pílulas, que utilizam hormônios artificiais, nós temos as injeções, nós temos os implantes, os famosos chips, né, atualmente. Nós temos os adesivos, os anéis vaginais também, os DIUs também, a gente tem o DIU de cobre e o DIU hormonal. Esses anticoncepcionais, de uma forma geral, eles bloqueiam o ciclo menstrual da mulher e tentam impedir a ovulação, a liberação do óvulo. Existem outros mecanismos de ação, como a alteração do útero, do endométrio, alteração do muco, mas o mecanismo principal é inibir a ovulação. O DIU de cobre, ele causa uma alteração do muco, alteração endometrial, para tentar impedir a fixação do embrião no endométrio. Esses são os artificiais. Os métodos naturais, que são os menos conhecidos, na verdade, que eu acho que são os mais vantajosos, né? Eles utilizam apenas o autoconhecimento. E aí é um grande problema, que as mulheres não se conhecem, não aprenderam a observar o seu corpo. Então, com os métodos naturais, a mulher vai aprender a detectar o seu período fértil. Se ela sabe quando está ovulando, ela não ovula todos os dias, ela só ovula um dia durante o ciclo menstrual e ela tem uma janela de fertilidade de aproximadamente 7 dias. Se ela se observa e consegue detectar esse período, ela não vai ter relação sexual naquele período se ela não quer engravidar.
Existem vários tipos de métodos naturais. Os mais conhecidos são os métodos do muco cervical, que eu falo sempre o método de ovulação Billings, que a gente vai observar a secreção que desce na vulva todos os dias, e a secreção do período fértil ela é diferente, ela parece uma gelatinazinha, uma clara de ovo, como todo mundo fala. E aí naquele período, eu sei que eu estou ovulando, se eu não quero engravidar, eu não vou ter relação sexual naquele período. Existem métodos que se baseiam na temperatura. Depois da ovulação, a temperatura da mulher, ela eleva aproximadamente meio grau. Então, se eu verifico minha temperatura todos os dias, quando ela sobe um pouquinho, eu sei que a ovulação aconteceu. Existem métodos que combinam todas as informações. A gente é muito famoso hoje os aplicativos de celular, né? A gente anota, aí tem temperatura, muco, tabela, mistura tudo. Então, é o método da mistura. E muitas mulheres utilizam isso, que vão utilizar as várias informações do nosso corpo para que a mulher consiga observar o seu período fértil e aí fazer a abstinência sexual naquele período. Algo muito importante que você falou e interessante também é que esses métodos naturais podem ser usados para engravidar, tanto como para não engravidar. Dá para usar dos dois lados, já que a gente se conhece e sabe quais os dias seria melhor ter relação ou não. Eles podem ser usados para 3 coisas, na verdade, né? Porque você pode evitar a gravidez, você pode conseguir uma gravidez que você deseja, porque na medida que você se conhece, sabe o seu período fértil, você vai ter relação sexual naquele período fértil. E ele pode ser utilizado para o conhecimento da sua saúde. Então, por exemplo, eu acompanho várias mulheres com síndrome dos ovários policísticos, que elas fazem um método natural e elas sabem quando está tudo bem. Porque quando o ciclo está bem bonitinho, estou ovulando todos os meses, a síndrome dos ovários policísticos está controlada. Quando começa a bagunçar, ela sabe que tem que procurar o ginecologista de novo. Então, é conhecimento da saúde, espaçamento dos filhos ou conseguir uma gravidez desejada. É muito importante essa parte do autoconhecimento, até porque, como você falou no começo, as mulheres não se conhecem e aí a menstruação que faz bem e a gente inibe e aí não lembra das consequências que pode dar no futuro. Então, os métodos naturais estão vindo, né? Estão aqui para a gente se conhecer e ter vários benefícios, mas aí eu sei também que muita gente tem medo de não funcionar ou pensa que todo método é igual uma tabelinha. Isso. E aí pensa que só vai conseguir mesmo não ter uma gravidez, não engravidar, se usar, digamos, com uma camisinha ou algo assim. Uhum. Como é que funciona essa parte? Olha, existem os métodos naturais científicos comprovadamente eficazes. Então, desde quando surgiram, lá na década de 60, como eu falei para vocês, existem estudos científicos que mostram a eficácia dos métodos. Mas o mais conhecido dos métodos naturais realmente é a tabela, que não é tão eficaz, né? Porque o que acontece? A tabela ela é baseada na regularidade do ciclo. Nem toda mulher tem ciclo regular. Tem mulheres que têm, cada 30 dias a menstruação vem, perfeito. Tem gente que usa a vida toda a tabela e funciona. Mas, às vezes, o nosso ciclo não é regular. Todos os meses na mesma data. E aí entra a falha da tabela. Então, a tabela, apesar de ser o método mais conhecido, ele levou essa fama de ser método natural e levou a fama também de não funcionar, porque é falho, né? Mas existem os métodos comprovadamente eficazes, que são principalmente os métodos do muco e os métodos da temperatura. Eles têm uma eficácia boa. Se a gente vê, existem estudos que mostram a eficácia de 100%, as mulheres não engravidam usando o método de forma correta. E existem outros estudos com eficácia entre 98% e 99%. É verdade que nos estudos é uma eficácia um pouco menor do que os anticoncepcionais artificiais, do que o DIU, é sim. Existe uma pequena taxa de falha, um pouco maior do que os anticoncepcionais hormonais, mas são métodos muito eficazes. Se você considerar 98%, 99% de eficácia, são métodos bastante eficazes. Mas como são pouco conhecidos, não só pelas mulheres, pelos médicos também. Então, ninguém dá muito cartaz, né? Mas sabe que a internet, o Instagram, nos ajudou muito. Porque muitas mulheres não sabiam nem que existia métodos naturais e com a divulgação pela internet, hoje elas têm acesso e percebem os benefícios de usar os métodos. E as coisas ruins, os malefícios de procurar um hormonal. Exatamente. A gente nem falou sobre, mas eu lembrei da pílula do dia seguinte, que tem gente que usa como também forma de não engravidar e é muito perigosa. Primeiro que é pouquíssimo eficaz. Eu já atendi várias mulheres que engravidaram após a pílula do dia seguinte. Se a mulher já ovulou, ela praticamente não vai funcionar.
Segundo, é uma carga hormonal muito alta. É como se a mulher tomasse vários comprimidos de anticoncepcional de uma hora. Então, tem os efeitos colaterais e tem os riscos para a saúde também. E a própria bula recomenda não ficar usando como método de planejamento familiar, só em emergências. Mas existem mulheres que quase todos os meses tomam a pílula do dia seguinte. Um perigo muito grande para a nossa saúde. E às vezes a gente pensa só no agora e não pensa no futuro, né? Exatamente. Sendo que o futuro chega e as consequências de tudo, talvez de uma vida sem exercício, ou de uma má alimentação, da mesma forma que tomar remédio todo dia vai chegar e a gente sente as consequências disso. Exatamente. Doutora Cibele, eu também queria falar agora sobre a importância desse planejamento familiar. Porque muitas vezes, quando é jovens, adolescentes ou até a mulher adulta começa a ter interesse em ter uma relação sexual ou a ter uma vida sexual, toda essa responsabilidade cai muito sobre a mulher. Como a gente falou, 13 anos, 14, a menina tomando anticoncepcional. E aí, sendo que não é uma responsabilidade só da mulher, né? Não, de forma alguma. E aí é mais, eu vou puxando a sardinha do meu lado, né? Mais o benefício dos métodos naturais, porque os métodos naturais são métodos do casal. Veja, qualquer método contraceptivo, ele vai ter lá um lado bom e um lado ruim. Né? O lado bom, planejamento familiar. O lado ruim dos anticoncepcionais, efeitos colaterais, problemas para a saúde, né? Riscos de vida. E dos métodos naturais, a abstinência. Quando eu uso os artificiais, quem é que fica com prejuízo? A mulher. Né? O lado ruim da balança. Quando eu uso os métodos naturais, o lado ruim, que é a abstinência, é vivido pelos dois. Quando a mulher usa um método artificial e ela esquece um comprimido e engravida, o homem faz o quê? Culpa sua, não é verdade? Quando é o método natural e a mulher engravida, de quem é a responsabilidade? Dos dois, porque foram os dois que decidiram ter relação sexual naquele dia. Então, um grande benefício dos métodos naturais, que são os métodos baseados no conhecimento da fertilidade, são métodos onde a responsabilidade da programação dos filhos é do casal, do homem e da mulher. E é muito importante a gente falar sobre isso, já que a gente fala tanto sobre desconstruir toda essa pressão em cima da mulher e trazer esse ponto de vista que é do casal. Mas já falando também sobre casal e uma pessoa que ela tem mais de um parceiro sexual, ela não está em um casamento, em um relacionamento sério e ela também quer utilizar o método natural. Como é que isso poderia funcionar? Ela pode utilizar, porém ela vai ter que se conhecer. O método, nesse caso, vai ser um conhecimento só dela, porque se ela não tem um parceiro fixo, um parceiro só, não tem como ela ensinar a cada parceiro o método, né? Mas ela pode se conhecer e naquele período que ela está fértil, ela vai viver abstinência sexual, ela não vai ter relação sexual. Hoje, os métodos naturais, pela internet principalmente, eles são muito mais fáceis de aprender. Eu atendo muitas mulheres que nunca estudaram sobre método Billes especificamente, mas eu digo, o que você usa para não engravidar? Ah, doutora Cibele, eu uso aqui meu aplicativo, eu vejo que tem um muco, às vezes eu misturo com preservativo. Então, esse conhecimento, ele chega a muitas mulheres, independente de serem casadas ou não, e elas hoje utilizam métodos naturais. Não obrigatoriamente um método, mas esse conhecimento da fertilidade para programar a sua vida sexual também. Com certeza. Você falou sobre o uso do preservativo aliado, às vezes. E é importante lembrar que esses métodos não vão proteger, prevenir contra ISTs, né? Não. Por quê? Porque não existe uma barreira ali entre o homem e a mulher. Você vai ter a relação sexual completa, né? Sem nenhuma barreira no contato entre os dois. Também os anticoncepcionais hormonais também não protegem, né? O único que protege de doenças sexualmente transmissíveis é o preservativo, porque existe essa diminuição do contato da secreção da mulher com o homem. Então, precisa haver essa preocupação também. Se eu tenho mais de um parceiro, se eu tenho outros parceiros, lembrar que esses métodos, tanto artificiais quanto naturais, se não forem o preservativo, não vão proteger das doenças sexualmente transmissíveis. Muito importante lembrar para você em casa que está assistindo, viu? Não vai proteger contra ISTs. Aí você precisa utilizar uma camisinha para ficar muito mais segura e cuidar da sua saúde e também da do seu parceiro. Falando sobre interromper ou não interromper a relação sexual, outra forma que também diziam que era natural é o sexo interrompido, o coito interrompido. O coito interrompido. E aí o pessoal fala que funciona também, mas é mito. Olha, eu conheço muitas mulheres que utilizam a vida toda o coito interrompido e elas dizem que funciona. Quando a gente vai ver para os estudos mesmo científicos, eles não dão muito cartaz ao coito interrompido, não. É uma eficácia em torno de 80%. Mas na prática a gente vê que é uma eficácia maior mesmo, né? Às vezes eu digo assim, você utiliza o quê para não engravidar? Nada. E você não
há quanto tempo está casado? 10 anos. E não usa nada? Não. Eu disse, nem o coito interrompido. Ah, doutora, é só isso, só o coito interrompido. Então, assim, 10 anos que usa o coito interrompido e funciona. Mas eu acho, assim, meio desagradável, né? Você tá lá, tudo bem, aí interrompe. Mas alguns casais utilizam, percebem que é eficaz, mas, se a gente for ver realmente do ponto de vista médico, não mostram tanta eficácia nos estudos científicos. Então, acho que é melhor você procurar um que seja maior para você se assegurar de ter uma maior certeza que vai dar certo e confiar no método que você está procurando, Exatamente. Né? Pessoal, a gente vai para um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí. Tô vindo aqui hoje trazer uma notícia arretada para vocês. Fiquem ligados, vocês que vão curtir o camarote Tchê Shake no Pingo do Meio-Dia e não gostam de ficar desconectados, pois acompanhem essa notícia. Quer curtir o Pingo e mostrar para todo mundo que você está arrasando? Então não se preocupe. A Telecab estará no camarote Tchê Shake levando a melhor conexão para você não ficar off. Tu tá achando que acabou, é? Ei, se aveste não que tem muito mais, viu? Conta aí pra gente. A Telecab 10 estará transmitindo tudo o que vai estar acontecendo no Pingo. Principalmente no nosso camarote, hein? Isso é camarote Tchê Shake. Isso é Telecab 10. E as moreninhas pra servir com alegria quando for no outro dia tem buchada. Para ser herói não precisa voar como um avião, não. Basta somente querer e ajudar, ter um bom coração. Todo mundo tem um bom motivo que pode fazer a diferença na vida de alguém. O GAC-RN precisa desse seu superpoder de fazer o bem, de fazer o bem na vida de alguém. Apoio Telecab 10. Novos sonhos, novas conquistas, novas buscas, novos desafios. Vem aí, Miss Teen Brasil Rio Grande do Norte 2024. Uma nova história. Inscrições abertas. Realização JR Assessoria e Produções. Transmissão ao vivo pela Telecab 10, a TV mais perto de você. Já estamos de volta e agora a gente vai falar sobre o CER, o Centro Especializado em Reabilitação, que promoveu ao decorrer dessa semana e até hoje, essa sexta-feira, dia 12, um mutirão de atendimentos aqui na cidade de Mossoró, com especialistas em reabilitação física, visual, auditiva e intelectual. O repórter Arthur Alves, aqui de Mossoró, foi gravar um material bem legal para lá e a gente vai assistir. O Centro Especializado em Reabilitação de Mossoró está promovendo um mutirão de atendimentos gratuitos nas áreas física, auditiva, visual e intelectual. A gente está trabalhando dentro do programa Mossoró Inclusão, né, dentro da questão do mês alusivo, né, ao autismo, que é o Abril Azul, e uma série de ações estão sendo realizadas em todo o município de Mossoró. Várias secretarias, várias organizações de mães
e porque a saúde sozinha ela não vai conseguir avançar, e daí as várias mãos que a gente precisa estar de forma articulada. Então, na programação aqui do Centro de Reabilitação, estamos com esse mutirão, né? Mutirão de consultas, ação global, ação de avaliação global, para que justamente existe sim muita demanda reprimida, que a gente precisa realmente chamar esses pacientes. E daí a gente conseguiu, né, desde segunda-feira, dia 8 até o dia 12, a gente está realizando a avaliação global desses pacientes que estão na fila. Como eu estava falando, a porta de entrada é a unidade básica de saúde. Esses pacientes procuram a unidade básica de saúde. Os que realmente necessitam de atendimento aqui no centro de reabilitação são encaminhados para o sistema de regulação. E daqui a gente puxa esses pacientes da fila para o sistema de regulação. Só está sendo possível a realização dessa avaliação global, vários profissionais de saúde envolvidos, né? É uma avaliação onde os pacientes chegam aqui e passam por uma espécie de triagem para ver qual a terapia que eles realmente necessitam. Passam por uma equipe multi, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, e aí são encaminhados para as terapias. Com a defasagem nesses atendimentos, a iniciativa surgiu como uma importante saída para quem precisa de acompanhamento médico. Lembrando que a gente vai cada dia mais tentando melhorar, não é só o mês de abril. O mês de abril é um mês que chama atenção, é um mês alusivo, mas a gente vai trabalhar nessa perspectiva de melhorar a qualidade do atendimento, né, para que de fato a gente consiga incluir mais durante todo o ano. Até a próxima sexta-feira, os pacientes que passarem pelo Centro Especializado em Reabilitação serão devidamente avaliados, recebendo atendimentos de uma equipe multidisciplinar da unidade. Outra vantagem é que não existem restrições de idade, com todos os públicos podendo participar da ação. Todas as faixas etárias, desde que seja perfil C de reabilitação, a gente atende todas as faixas etárias. Eu acho que vocês puderam visualizar aqui na sala de espera, crianças, idosos, as pessoas que realmente procuram o serviço, que estão dentro do perfil C, elas são atendidas. Aí pode-se até perguntar, e os que não são perfil C, mas que precisam de atendimento? Aí justamente a importância dessa triagem, realizar essa triagem, e esses outros pacientes são encaminhados para a nossa rede de apoio, rede básica, a rede de atenção à saúde do município. Algumas mães esperaram até 2 anos para conseguirem um atendimento. Agora, elas celebram a concretização dessa oportunidade, extremamente benéfica para os filhos. Já faz uns 2 anos que eu estou aguardando, né, na fila de espera, e agora até que enfim saiu, né, essa consulta dela com o psicólogo. Eu acredito que ele vai melhorar com as terapias, porque diz que só melhora e só fica bom com terapia. Olha aí, pessoal, terapia, reabilitação em áreas físicas, visuais, tudo isso certo está promovendo até hoje. Então, se você tem alguma dúvida, se você tem interesse, entre em contato com o pessoal também para tentar ser atendido, que ainda dá tempo. Agora, vamos voltar agora para a nossa conversa com a doutora Cibele. Doutora Cibele, a gente está falando sobre os métodos naturais e eu quero saber, qualquer mulher pode fazer, independente da sua idade ou estágio da vida? Qualquer mulher pode fazer. Qualquer mulher é capaz de se conhecer, essa é a verdade. Existem estudos que mostram que os métodos naturais são utilizados independente da classe social. Por exemplo, países mais subdesenvolvidos, mulheres cegas podem usar métodos naturais. Então, eles podem ser usados por qualquer mulher e em qualquer fase da vida da mulher. E eles têm eficácia. Acho interessante a gente falar que, geralmente, quando a mulher vai chegando na idade da menopausa ou algo... Climatério, muito obrigada. E aí a mulher já se conhece ou a mulher também pode fazer durante esse período. Tudo vai depender, assim, para se autoconhecer, já que a gente fala sobre autoconhecimento também. Pode fazer, porque os métodos naturais, eles vão ajudar a mulher a identificar a sua fertilidade. Se eu estou no climatério, o que é que acontece? Minha fertilidade está caindo, né? Ladeira abaixo, como eu digo para as mulheres. Mas de vez em quando eu posso ovular. E quando esse de vez em quando acontecer, eu vou conseguir perceber pelos sinais que o meu corpo me dá. Então, vale a pena aprender como o seu corpo funciona, para que em qualquer momento da sua vida, quando o óvulo aparecer, o muco fértil aparecer, eu vou detectar. E se eu não quiser engravidar, eu vou evitar relação sexual naquele período. Você já vai saber, muito bom. E mulheres que estão amamentando, elas
podem fazer esse método também, já que o ciclo fica um pouquinho mais bagunçado, digamos assim, já que você não menstrua durante todo o período da gravidez? Isso. Fica aquela dúvida, né? Eu estou amamentando, então não vou engravidar? Veja, o aleitamento materno, existe um método que chama aleitamento materno exclusivo, né? O método da lactação, em que se a mulher amamenta 6 meses exclusivamente, não tem sangramento, amamenta frequente, isso em si já é um método de planejamento familiar com alta eficácia. Muitas mulheres engravidam durante a amamentação, logo após o parto, porque não amamentam tão frequente, porque introduzem a fórmula. Mas existe o método do aleitamento materno exclusivo. Porém, ele pode ser associado ao método natural, ao método, por exemplo, do muco. Por quê? Eu posso estar amamentando e ovular antes de menstruar, porque a ovulação acontece antes da menstruação. Então, eu posso ter o sangramento pós-parto. Parei de amamentar, introduzi a fórmula, por exemplo, não menstruei ainda, confiando que eu não menstruei ainda, tenho relação sexual no dia que eu estou ovulando e engravido. Então, pode sim engravidar no período da amamentação, principalmente se não for uma amamentação exclusiva e principalmente após os 6 meses pós-parto. E nesse período, ela pode utilizar o método natural. Por quê? Porque quando ela ovular, ela vai perceber os sinais do muco ou da temperatura. Tudo é sobre os sinais e a gente ter paciência também para se conhecer, né? Porque não vai ser uma coisa de um dia para o outro. Não é. Então, existem os desafios do método? Existe, claro, né? Existem os desafios da pílula? Existem, porque existem os efeitos colaterais, os prejuízos à saúde. Então, a mulher vai escolher o que é que ela quer de ruim, digamos assim, né? E quais os desafios do método natural? Primeiro, é um aprendizado que nós deveríamos aprender sobre o nosso corpo na nossa adolescência. Né? Existem países aí que as mulheres aprendem muito mais cedo. Então, requer um aprendizado, estudo, alguém que te ensine, acompanhe, que na maioria das vezes não vai ser médico, porque os médicos não sabem sobre os métodos naturais, na sua grande maioria. Então, a mulher vai precisar estudar, conversar com seu parceiro, que ele concorde que vão viver períodos de abstinência sexual, ela vai precisar se observar todos os dias, anotar. Isso requer um tempo, muitas vezes, geralmente de 1 a 3 meses para o aprendizado desses métodos. Então, é uma decisão, toda mudança é um desafio, não é verdade, na nossa vida? Então, se eu saio de um método artificial, pelos prejuízos que eu estou vendo na minha vida, pelos riscos à minha saúde, e quero entrar no método natural, também será um desafio. Mas aí eu vou colocar na minha balança, o que é que eu quero? Eu quero saúde e qualidade de vida que o método natural pode proporcionar, ou eu quero essa segurança maior de tomar o comprimido e resolver o meu problema, mesmo com os efeitos colaterais. Isso quem decide é o casal. Então, o método de planejamento é da mulher e do homem, é do casal. É do casal. E falando um pouquinho mais sobre essa adaptação, e quem hoje tomou anticoncepcional ou tem um DIU aí nos últimos 5 anos, está dessa forma e quer mudar, quer ir para um método natural, como é que funciona um pouquinho essa passagem? Quando a gente usa o método artificial, né, o bloqueio do ciclo, né, como eu te falei, os métodos hormonais, eles bloqueiam o ciclo menstrual, a mulher para de ovular, os ovários ficam todos atrofiadinhos, fica tudo pequenininho. Quando ela para, o ovário começa a voltar a funcionar. Algumas mulheres voltam a ovular no primeiro mês após a parada, outras demoram um pouquinho. Então, essa transição, ela requer um pouco mais de atenção. Então, eu oriento que essas mulheres que querem trocar de método, procurem alguém que possa ensiná-las. No caso do método do muco, existem os instrutores por todo o Brasil. Hoje a internet facilitou muito, porque esse acompanhamento é feito pela internet. Se faz alguns encontros nessa transição, para que a mulher aprenda e se sinta confiante no método. Então, existe o desafio? Existe, porque essa troca, veja, se eu passo 10 anos bloqueando o meu ciclo, quando eu volto, não é tão simples assim, né? Então, o corpo ele vai voltando a funcionar. E nesse período de aprendizado, existem pessoas que podem te ajudar nesse conhecimento, que são os instrutores. Os instrutores e você também, né? E alguns ginecologistas, não só eu, viu? Vocês vão na internet e olham, hoje tem muito, não só ginecologistas, mas vários médicos de outras áreas recomendam os métodos naturais, porque nós sabemos dos prejuízos dos hormônios sintéticos. Acho que se o pessoal parar para ler a bula aí, enlouquece, ninguém né? usa. Aí vai todo mundo procurar uma forma natural. Isso. Doutora Cibele, eu quero agradecer a você por ter aceitado o nosso convite, por ter ensinado tanto pra gente de uma forma divertida também. E queria só que você ressaltasse pra gente encerrar a importância aí do autoconhecimento, que toda mulher precisa disso. Isso, eu sempre ressalto para vocês a importância do cuidado com a nossa saúde. A gente teve agora, né,
o mês da mulher, em março, e a gente precisa cuidar da nossa saúde, seja com o nosso estilo de vida saudável, mas também temos que ter cuidado com aquilo que a gente toma. Os anticoncepcionais hormonais são hormônios sintéticos, não são naturais, que vão interferir na sua saúde. Então eu convido você a conhecer o seu corpo e saber que é possível programar os seus filhos através dos métodos naturais. Tá todo mundo convidado, então. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. A gente vai ficando por aqui, eu deixo agora o canal 10 nas mãos do Giacomelli com o programa do seu jeito e a gente se encontra na próxima segunda-feira falando aqui sobre saúde. Tenha um excelente fim de semana e até mais.